Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar início à nossa terceira aula de Bibliologia. Hoje nós vamos falar sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. Bem, se tratando de Escrituras Sagradas e de inspiração, vamos primeiro ver uma definição sobre inspiração. A inspiração é o ato ou o efeito de inspirar-se, conselho, sugestão, influência. É fazer algo por ou sob a influência de alguém. E é exatamente nesse ponto, sobre fazer algo por ou sob a influência de alguém, é que nós vamos tratar sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. Bem, temos etimologicamente falando a palavra inspiração vinda do latim do verbo inspirare. Os primeiros significados para essa palavra foram soprar em ou insuflar. Já no Império Romano, era muito comum essa palavra ser usada também com a conotação de respirar profundamente. E o sentido figurado de insinuar algo ao coração de alguém. Olha só que interessante. Então nós temos então a palavra inspiração, né? Dizemos então que a palavra de Deus ela é inspirada, né? Ela foi inspirada por Deus aos homens. É o mesmo que dizemos então que é o Espírito Santo que estava insinuando algo ao coração desses homens para que pudesse escrever, para que pudesse trazer a nós algo vindo diretamente da parte de Deus. Nós temos o teólogo Galsing como uma definição de que inspiração é aquele inexplicável poder que o Espírito Divino estendeu antigamente aos autores das Sagradas Escrituras, para que fossem dirigidos mesmo no emprego das palavras que usaram e para preservá-los de qualquer engano ou omissão. Ou seja, segundo a visão de inspiração, o entendimento de inspiração de Galsing, é que a inspiração vinda da parte do Espírito Santo preserva o autor de qualquer engano ou de qualquer omissão. Então, lança sobre o próprio Espírito Santo a responsabilidade de toda a palavra, né? Porém é o seguinte, nós entendemos então que essa inspiração é um poder estendido pelo Espírito Santo aos homens, mas nós não conseguimos saber exatamente como se deu esse poder, como que esse poder realmente operou. E isso fica então limitado somente aos autores das Sagradas Escrituras. Bem, se tratamos então as Escrituras Sagradas como inspiradas e colocamos ela então como a nossa autoridade maior, nós precisamos entender que nenhum outro livro sacro ou outra escritura pode ser considerada inspirada como a nossa escritura sagrada, a nossa Bíblia cristã. Nós temos vários livros que por um momento vemos que realmente houve uma direção de Deus, um mover de Deus. Você já deve ter lido vários livros que te edificaram, que foram bênçãos na sua vida, mas não podemos dizer que esses livros são exatamente inspirados por Deus como realmente as Sagradas Escrituras. Até porque a maioria desses livros são baseados na própria Sagrada Escritura. Então, às vezes a inspiração que nós temos ali são as inspirações tiradas da própria Sagrada Escritura e não simplesmente vinda do Espírito Santo, como aconteceu no caso da nossa Bíblia cristã. Então nós precisamos entender o seguinte: existem algumas religiões que adotam algumas escrituras paralelas à Sagrada Escritura, à Bíblia, como nós conhecemos, e colocam ela em igualdade com a nossa Bíblia, como se aquilo aí também fosse Escritura Sagrada. Porém, nós entendemos que inspirados por Deus somente a nossa Bíblia cristã. Então nós devemos anular esses livros que às vezes servem até simplesmente por fatos históricos. Alguns contêm alguns erros, outros contêm muitos erros, e outros servem para, de certo modo, enganar as pessoas com um fim específico, né? de algumas religiões, algumas entidades, algumas pessoas querem ter domínio de alguma forma sobre algo e às vezes adotam outras escrituras como se aquilo ali fosse algo inspirado por Deus.
Nós temos que entender que a autoridade máxima que nós temos, a autoridade final, ela é a Escritura Sagrada. É ela que nós temos como base da nossa fé. É ela que nós temos como autoridade final. Então, não é a igreja, não é o concílio eclesiástico, não é um credo religioso, e não é um clérigo qualquer, não é um pastor, não é um padre, não é um líder espiritual. Não, a autoridade máxima que nós temos, ela é a Escritura Sagrada. Ela e somente ela é a base para a nossa fé. É nela que nós nos embasamos, ok? Então, nós entendemos que o Espírito Santo ele supervisionou a seleção dos materiais a serem usados e das palavras a serem empregadas por escrito. E finalmente ela preservou os autores de todos os erros, de todas as omissões. Então tudo aquilo que está ali registrado vem realmente da parte de Deus, que foi inspirado a homens para que pudesse chegar até nós. Nós temos, por exemplo, uma passagem bíblica em que o apóstolo Paulo ele diz em um determinado momento assim: isso digo eu, não o Senhor. E no entanto está lá nas Escrituras como Escritura Sagrada. Por que elas estão ali desta forma? Porque aquilo que estava sendo falado era algo de comum acordo com a vontade do Senhor. Então por isso nós conseguimos ver que o Espírito de Deus ele permite que aquilo esteja escrito ali naquele local para que a gente pudesse aprender com aquelas Escrituras. Outra coisa que a gente poderia falar também é o seguinte: olha, a Bíblia ela é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? E eu te digo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É uma inspiração divina vinda a homens para que pudesse chegar até nós. E aí alguém poderia questionar assim: mas e quando Satanás falou com Jesus? Isso também era inspirado por Deus? Bom, se nós observarmos, o que ele faz na verdade, falar exatamente a palavra contra Jesus. Mas ainda que não fosse a palavra falada contra Jesus, ou no intuito de ludibriar ou enganar a Jesus, ainda que não fosse a palavra, fosse qualquer outro texto, nós precisamos entender que o Senhor permitiu que eles estivessem ali, que aquelas palavras estivessem ali naquele local, porque tinha um propósito específico. Então sim, é a palavra de Deus vinda a nós, para que a gente possa aprender algo ali naquele momento, entendeu? Então sim, o Espírito Santo supervisionou e selecionou tudo que precisava para que chegasse até nós. Temos a Bíblia então, portanto, a palavra de Deus vindo a nós de forma a sendo inspirada por Deus. A Bíblia então é a palavra de Deus inspirada. Bom, provas da inspiração. A veracidade das Escrituras é estabelecida de vários modos. Nós vimos na nossa aula passada sobre as provas da inspiração. Falamos sobre argumentos que mostram essa inspiração. E se nós constatamos a veracidade dessa palavra, nós então validamos o seu testemunho e aceitamos essa palavra como sendo inspirada para nós. E se aceitamos essa palavra como inspirada para nós, inspirada por Deus para nós, nós então temos nela própria, buscar nela própria as provas dessa inspiração. Então, vamos buscar nela agora. As Escrituras afirmam que são inspiradas e elas ou devem ser cridas neste particular ou rejeitadas em tudo mais. Ou seja, ou nós entendemos que ela é toda inspirada por Deus, ou nós vamos rejeitar toda ela. Não existe uma parte inspirada e uma parte não inspirada. Não contém a palavra de Deus ali ou com uma parte somente. Não, nós temos toda ela inspirada por Deus. É diferente. Conter a palavra de Deus é diferente de ser a palavra de Deus. Eu posso, por exemplo, pegar um jornal e no jornal ter algo ali que contenha a palavra de Deus e não ser inspirada por Deus o jornal, mas ela contém a palavra de Deus. Agora a Bíblia em si não. A Bíblia toda ela é a inspiração de Deus para nós, tá? Então sim, nós pegamos outras literaturas, pegamos outros livros, pegamos outros ensinamentos em que ali pode conter sim a palavra de Deus e pode ter muitas vezes um grande
ensinamento para nós. Mas dizer que que ela é a palavra de Deus, ela é a inspiração da palavra de Deus para nós, não podemos. E nós temos isso somente na nossa Bíblia Sagrada. Vamos olhar agora, já que entendemos a veracidade da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, como sendo ela inspirada por Deus para nós, vamos então pegar textos do Antigo Testamento que confirmam essa inspiração, vamos pegar textos do Novo Testamento que confirmam essa inspiração, vamos mostrar aqui como o Novo Testamento confirma a inspiração do Antigo Testamento, e vamos falar um pouquinho também sobre algumas descobertas científicas que vieram posteriormente declarando e afirmando aquilo que estava na Escritura. Bom, vamos ler então no Antigo Testamento, começando no Antigo Testamento, um texto de Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Fala assim: nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordena. Ou seja, o texto de Deuteronômio fala então para nós nem acrescentarmos nada e nem diminuirmos nada daquilo que é o mandamento de Deus para nós. O versículo 5 fala: vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízo, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Então, ele fala que ele tem ensinado juízos conforme o Senhor ordenou a ele. Então, nós temos aqui os ensinamentos vindo de Moisés de forma, ele mesmo dizendo que foram de acordo com aquilo que o Senhor falou com ele, né? E então ele escreve para nós. Nós temos também 2 Samuel, no capítulo 23, 2 Samuel 23, versículo 2, dizendo assim: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Então, esse texto aqui são as últimas palavras de Davi. Lembrando que Davi, nós temos vários salmos de Davi. Nós vemos então palavras saindo da boca de Davi e do próprio Davi afirmando que é o Espírito do Senhor que falava por ele, através dele, né? Registrado aqui em 2 Samuel. Isso aqui eram as últimas palavras de Davi, os últimos dias de Davi, antes da sua morte. Isaías capítulo 1 também. Isaías capítulo 1, no verso 10. Isaías 1, 10 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, dai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Aqui nós vemos o profeta dizendo: ouvi a palavra do Senhor. É ele alertando para nós, para que a gente ouça a palavra do Senhor. E normalmente nós vemos os profetas falando a palavra de Deus e trazendo: assim diz o Senhor, ou disse o Senhor ao profeta tal. E nós vamos ver isso agora em vários desses versículos. Começando aqui em Isaías, ele dizendo: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes. Ou seja, ele trazendo a palavra que estava vindo diretamente de Deus para ele, para que ele pudesse profetizar ali àquele povo. Agora vamos ver Jeremias, no capítulo 1 também. Jeremias capítulo 1, verso 2 fala: a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então veio a palavra do Senhor. Perceba que nós temos aqui a palavra vindo ao profeta e isso sendo registrado em livros para nós. Então nós conseguimos entender, sim, é a palavra de Deus vindo até nós, inspirada pelo Senhor. E nós vemos o versículo 9 dizendo: então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus a minha palavra na tua boca. E nós vemos o profeta então falando, narrando aquilo que o Espírito de Deus falava ao seu coração.
Ezequiel capítulo 3, no verso 1, diz assim: E ele me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, então vai e fala à casa de Israel. No verso 4 ele diz: Ele então me disse: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Perceba mais uma vez o profeta então narrando aquilo que o Espírito de Deus trouxe a ele. Vamos ver mais um. Oséias capítulo 1, verso 1. Oséias, nós vamos ler bastante versículos hoje, viu, irmãos? Vai se preparando aí. Oséias 1:1 diz: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Palavra do Senhor que veio a Oséias. Joel capítulo 1, versículo 1, diz também: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Mais uma vez, a palavra de Deus vindo ao profeta. Amós capítulo 1, verso 3 diz: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. E aí nós temos o capítulo 3, no verso 1, dizendo assim: Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo. Ou seja, mais uma vez, os profetas ouvindo a palavra, a voz de Deus e trazendo. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, quando nós formos estudar um pouquinho sobre um período intertestamentário, em que nós percebemos que Deus se cala por um período da história. E é exatamente esses textos que nós vemos, onde que o profeta diz: Assim diz o Senhor, ou ouvi a palavra do Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. Nós não vemos isso acontecer nesse período do qual nós chamamos de período de silêncio de Deus. E isso nós vemos durante todo esse período dos profetas, nós vemos o Senhor falando através deles e trazendo exatamente a palavra dessa forma. Como está agora, por exemplo, em Obadias capítulo 1, dizendo: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor. Foi enviado às nações um mensageiro dizendo: Levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Mais uma vez o profeta tendo uma visão e ouvindo aquilo que Deus disse. E somente mais um, Malaquias capítulo 1, verso 1 diz: A palavra do Senhor veio a Miqueias capítulo 1, verso 1 diz: A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, no dia de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então, é a palavra de Deus vindo a esses profetas. Então, nós temos aqui no Antigo Testamento a própria palavra confirmando que ela é a inspiração de Deus. É o Senhor falando aos profetas e os profetas traduzindo, passando a nações, aos povos, aqueles que eram direcionados à palavra, aquilo que Deus realmente queria trazer àquele povo. E nós temos também isso acontecendo no Novo Testamento. O Novo Testamento também afirma ser a inspiração de Deus. Vamos ler, por exemplo, em Mateus capítulo 10, no verso 19, o que a palavra diz nesse versículo. Diz assim, Mateus 10, 19: Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como ou o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedida o que haveis de dizer. Aqui é o Senhor enviando os discípulos para a evangelização, uma missão. E aí ele fala: olha, não se preocupe com aquilo que vocês vão ter que falar. O Senhor vai trazer ao coração de vocês. É o Espírito Santo de Deus quem vai trazer ao coração de vocês a palavra. E realmente nós vemos isso acontecer. Nós vimos isso acontecer em outro momento da história, inclusive, e de uma forma sobrenatural. Quando, por exemplo, Jesus já tinha sido assunto aos céus
e a igreja começa a ser perseguida. E eles martirizaram Estevão. Mas antes de Estevão morrer como mártir, ele traz um discurso ensinando todo o Antigo Testamento até chegar a Jesus, e uma palavra de ensinamento maravilhoso, confirmando tudo aquilo que estava no Antigo Testamento e trazendo a inspiração de Deus para nós. E isso foi deixado para nós nas Escrituras, e nós temos isso como base da nossa fé cristã. Um ensinamento que estava ali, naquele momento, no livro de Atos, aquilo que Estevão falou. Toda uma pregação àqueles que estavam ali ao seu redor, ensinando o Antigo Testamento e como Jesus se manifesta. É maravilhoso aquilo que aconteceu. Nós temos aquilo então mostrando para nós que sim, é uma inspiração de Deus para nós, a palavra. Vamos ver o que está escrito em Atos capítulo 15 também, no Novo Testamento mesmo. Atos capítulo 15, verso 28. Atos 15, 28 é uma assembleia que teve em Jerusalém. É a primeira assembleia cristã que acontece nesse momento, porque alguns gentios estavam se convertendo. E ali coube aos irmãos que pregavam àqueles gentios entender o que estava acontecendo e buscar de Deus uma direção. E quando foi levado ali ao concílio, né, a uma decisão daquela assembleia sobre o que deveria ser feito sobre aqueles gentios, já que eles não deveriam ter sobre eles os mesmos costumes do judaísmo, e até porque estava nascendo ali o evangelho, vindo realmente de forma sobrenatural, de forma que a gente compreendesse aqui que Jesus tinha cumprido tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Então não tinha por que continuar com aquelas práticas do Antigo Testamento, sendo que Jesus já tinha cumprido tudo aquilo. E é trazido somente para os gentios algo para que eles cumprissem, para que não ficasse encargo sobre eles, como era, por exemplo, aquele que praticava o judaísmo. E aí o versículo 28 fala assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. E aí o 29 fala: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da prostituição. Fazei bem se vos guardastes dessas coisas, bem vos há. Ou seja, olha só, ele fala assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo ali como uma pessoa, né, juntamente com os irmãos que estavam ali reunidos, entenderam que não deveria colocar encargos sobre os gentios. Então é colocado sobre eles somente pouquíssimas coisas. Não comer coisas sacrificadas aos ídolos, a carne sufocada no seu próprio sangue e a prostituição. 3 coisas somente, nada tantas coisas que tinha na lei que era cumprida pelos judeus. Então nós vemos aqui uma inspiração do Senhor para que pudesse deixar registrado a nós aqui no livro de Atos, escrito pelo nosso irmão Lucas. Nós temos também Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, fala assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então ele fala que o evangelho não era somente palavra, mas era também o poder, e o poder do Espírito, né? Então sim, nós temos o evangelho deixado para nós, em sua grande maioria, nas cartas de Paulo, chegando até nós como a inspiração de Deus para nós. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 13, diz assim: 1 Coríntios 2,13 diz assim: disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então nós vemos aqui ele afirmando que quem ensina é o Espírito Santo a nós. Está registrado aqui no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Voltamos a Tessalonicenses.
Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que credes. Ele reafirmando que aquilo que receberam era, na verdade, sim, a palavra de Deus. E nós temos ainda em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 37, 14 e 37, dizendo assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então nós temos aqui apóstolo Paulo trazendo para a gente a ideia de que se alguém cuida ser profeta, entenda, olha, profeta, a palavra que nós temos é a palavra do Senhor, ok? Bom, nós temos ainda no Novo Testamento a confirmação de que o Antigo Testamento era a inspiração também para nós. Vamos ler alguns textos que mostram isso. Nós temos em Lucas, no capítulo 1, no verso 70, quando no nascimento de João Batista, né, nós temos ali Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizando. E aí nós temos aqui então a palavra dizendo assim, no verso 70. Vou ler o 67 até o 70. Diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então nós temos aqui a palavra em Lucas confirmando que aquilo que foi falado no Antigo Testamento era a inspiração de Deus para nós, falado através dos profetas. E nós temos ainda Atos, no capítulo 4, no verso 25, dizendo o seguinte: tu disseste, vamos ler o 24 também, fala assim: ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi, teu servo: por que bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então nós vemos aqui a palavra em Atos afirmando que aquilo que foi falado por Davi lá no Antigo Testamento era a palavra de Deus. Vamos ler Hebreus. O autor de Hebreus dizendo em Hebreus 1, Hebreus 1, verso 1, dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então nós vemos aqui o autor de Hebreus afirmando que o Senhor havia falado muitas vezes pelos profetas e que naquele momento estava sendo falado pelo Filho. Então ele afirma que no Antigo Testamento os profetas falavam por parte de Deus. Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Lembrando que nós temos aqui os discípulos falando que toda a escritura é inspirada por Deus. Lembra, aqui nós estamos começando a formação do cânon bíblico
do Novo Testamento. Nós já tínhamos ali a lei e os profetas, nós já tínhamos as escrituras sagradas do Antigo Testamento, e nós temos aqui, então, Timóteo, o texto de Timóteo, escrito por Paulo, dizendo que toda escritura é divinamente inspirada. Claro, quando ele diz toda, ele está incluindo o Antigo Testamento, que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Nós temos o 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, verso 11, ele diz assim: indagando qual o tempo ou qual ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento que a Cristo havia de vir e sobre as glórias que o seguiriam. Então nós temos aqui Pedro falando sobre aquilo que estava no Antigo Testamento e como deveria o Cristo padecer por nós e como isso aconteceria. Ele dava testemunho, então, de antemão, avisava de antemão aquilo que estava para acontecer. Então nós temos aqui Pedro também confirmando que o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento eram inspiradas por Deus. E nós temos em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, dizendo também: pois a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui, então, nesse último versículo, nós lemos, sim, também Pedro reafirmando que homens foram inspirados por Deus para falar a Deus, aos homens, por parte de Deus. Bem, nós temos também, então, algumas declarações da própria ciência, que foram descobertas posteriormente, que afirmam, sim, essa inspiração divina. Vamos ver algumas coisas aqui. Bom, primeiro, claro que para nós hoje, nossos dias, com o conhecimento que nós temos de ciência, né, da física, da ciência, da química, das matérias que temos atualmente, nós aparentemente parece ser tudo muito simples e muito fácil. Mas nós já tínhamos, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 1, verso 7, a Bíblia dizendo que todos os rios correm, todos os córregos fluem para o mar, mas o mar nunca está cheio. E para o lugar de onde os córregos vêm, lá ele volta novamente. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está falando do ciclo hidrológico, que nós conhecemos como ciclo hidrológico. Então, as águas do rio vão até o mar. E, no entanto, nós não vemos as águas subirem numa quantidade, né, grande, porque teoricamente a gente deveria pensar assim, né? Por que as águas dos rios chegaram até no rio e as águas não subiram no rio? E aí nós entendemos que existe um ciclo. As águas evaporam, formam aquilo que a gente chama de rios nos ares, né? Eu esqueci a palavra aqui agora, mas que são a formação das nuvens. Então desce outra vez a chuva, enche novamente os nossos rios e fica esse ciclo, então, hidrológico, né? Os nossos rios aéreos aí acontecendo constantemente. Isso já estava lá relatado em Eclesiastes. Ver isso para nós hoje é muito simples. Qualquer pessoa poderia olhar e falar, é isso que está acontecendo. Mas na época de Eclesiastes é uma época bem anterior àquilo que nós vivemos hoje. Então, nós olharmos hoje parece ser muito simples. Temos outras referências que podemos mostrar aqui que também são até mais profundas do que essa. A gente pode olhar, por exemplo, a ciência tem conseguido, nesses últimos tempos, afirmar um tempo de duração do Sol ou do universo. Ou seja, ele está se expandindo, mas uma hora ele vai finalizar. A nossa estrela, o Sol, uma hora ela vai acabar. Nós temos aqui em Mateus 24:35 dizendo que o céu e a terra vão morrer, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, essa mesma palavra que nós estamos estudando, colocando aqui, vendo ela aqui como inspirada por Deus, diz que tudo isso passará, né? Morrerão, né? E a ciência já consegue comprovar e até datar, falar com quanto tempo nós temos, por exemplo, o nosso Sol, quanto tempo existirá ainda, quantos bilhões de anos ele existirá. E sim, a Bíblia fala lá. E olha que
a ciência conseguiu chegar em bilhões de anos. E a Bíblia fala que os céus, a terra vão morrer, mas a palavra não morrerá, não passará. Bem, a ciência também mostra pra gente, comprova pra gente a respeito de um núcleo quente na Terra, o núcleo da Terra sendo algo quente. Nós temos um texto em Jó, e esse para mim eu acho fantástico, porque o livro de Jó ele é considerado um dos livros mais antigos da nossa história, provavelmente o livro mais antigo da Bíblia, sim. A gente percebe que os escritos de Jó, eles têm como referências os períodos patriarcal. Então, aquele mesmo período da época de Gênesis ali, né, que a gente vê acontecendo. Por exemplo, nós vemos a contagem da riqueza em gados, bois, né, bem semelhante àquilo que acontecia lá em Gênesis, no período, por exemplo, de Abraão. Então, nós vemos que são próximos ali a datação desses livros. E aí nós vemos algo interessante, porque ele fala assim, quanto ao núcleo da Terra pode ser quente, bem. Poder ser quente? Bem, olha só. O que nós temos em Jó 28:5? O que ele menciona lá? Ele menciona: a terra, de onde vem a comida, é transformada abaixo como pelo fogo. Claro que a ideia de fogo não é exatamente o fogo que temos no núcleo da Terra. Não é fogo como nós temos aí, se você acender um isqueiro ou um fogão ou alguma coisa assim. Não é esse fogo ali, né? Mas a visão de quem está escrevendo é trazida como que a percepção dele para nós. E sim, se você olhar, por exemplo, essa foto que eu deixei aqui, o núcleo da Terra, a percepção que nós temos é como se fosse algo, como se fosse uma bola de fogo, né? E sim, então é mencionado ali que o núcleo da Terra, né, abaixo, a transformação que tem ali é bem diferente. E não tem tanto, se a gente parar num período histórico, analisar um período histórico, principalmente se levar em consideração a data de escrita de Jó, você vai perceber que não tem tanto tempo que a ciência conseguiu chegar à conclusão de que Jó já tinha há muitos anos atrás. Outro texto de Jó também, que é interessante demais pensarmos, é que Jó 26, versículo 7 diz: ele espalha os céus do norte sobre o espaço vazio, ele suspende a terra sobre nada. Jó já dizia que a terra estava suspensa no nada, no nada. Bem, para nós hoje, né, que já fizemos viagem para fora da Terra, com naves chegando em vários lugares, pensar na Terra de forma suspensa, ok, já temos comprovações científicas, mas num período histórico onde que era comum as pessoas acreditarem, por exemplo, que a Terra ela estava sendo carregada nas costas de uma tartaruga gigante, ou sendo sustentada por um deus grego, né? E nós vemos então Jó escrevendo que ela estava suspensa no nada, como é o que nós vemos hoje. É algo sobrenatural. Não tem como nós não falarmos que isso não foi uma inspiração divina. Bem, então é isso. Vamos trazer somente um resumo então daquilo que nós vimos aqui. Nós vimos então que os livros das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, conforme nós possuímos hoje, têm sido aceitos pela igreja durante toda a era cristã, como aqueles que compreendem a revelação completa vinda de Deus, e também que foram escritos pelos autores humanos aos quais são atribuídos. Então, autores humanos escreveram, sim, inspirados por Deus. E durante toda a nossa era cristã, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são aceitos e são recebidos como inspirados por Deus. Ok? Bem, então chegamos ao final da nossa aula, da nossa terceira aula de Bibliologia, e eu espero você então na nossa próxima aula. Até lá!